Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. O demônio de Jacobina. Paulo estava procurando sua velha bola de futebol. Tinha marcado uma pelada com os velhos amigos e tinha prometido levar a bola. Sabia que a bola estava ali no beco de sua casa, onde se guardava todas as coisas velhas. Tinha tantas coisas velhas ali. Foi quando viu as coisas de sua finada avó Belinha. Quando criança, tinha medo dela, pois tinha fama de ser uma bruxa. O quarto dela era cheio de imagens de santo e um monte de garrafa cheia de sabe lá o quê. Foi quando Paulo viu uma garrafa com algo que parecia ser um gato ou um cachorro pequeno. Enquanto as outras tinham apenas líquidos, essa tinha algo que possuía pelos. Oxe, será que vovó botou um bicho dentro dessa garrafa? Se perguntou Paulo enquanto tentava identificar o que havia ali dentro. Achou sua bola, mas também levou a garrafa para mais tarde matar a curiosidade do que tinha dentro dela. Deixou a garrafa no quarto e depois foi jogar bola com os amigos. Foi pensando que assim que voltasse, ia desvendar aquele mistério do que havia dentro da garrafa. Ficou imaginando como aquela coisa conseguiu passar pelo gargalo da garrafa. No começo da noite, lembrou da garrafa e decidiu ir abrir no quintal, para que sua mãe não falasse nada. Antes de abrir, Paulo saculejou a garrafa e teve a impressão de ver aquela coisa peluda se mexer. Deve ser só minha imaginação. Essa coisa está na garrafa e já deve fazer bem mais de uns 40 anos, disse ele. Pegou um martelo e danou na boca da garrafa. Logo, um cheiro podre subiu. Carniça pura, disse ele. Sacudiu a garrafa de cabeça para baixo para que aquele bicho misterioso caísse. Junto com uma gosma nojenta, saiu um bicho todo melado. E o fedor aumentou mais ainda. Parecia mais um gato ou um cachorro pequeno. Estava todo mole. Com certeza estava podre, pensou ele. O que é que tá fazendo aí, Paulo? Perguntou Dona Isadora, mãe de Paulo. O rapaz respondeu que não estava fazendo nada. Com uma pá, Paulo pegou aquele bicho e correu para o banheiro. Mais tarde, já pronto para dormir, Paulo ficou pensando para que sua avó guardaria numa garrafa velha um bicho morto. E naqueles pensamentos, dormiu. Aquele grito cortou todo o silêncio da rua. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. Paulo se acordou assustado. O grito vinha de dentro da sua casa e a voz era de sua mãe. Ao se levantar, já viu sua mãe no chão do banheiro. Ela estava desmaiada em volta de uma poça de sangue. Ramos, seu pai, ligava para a emergência. O que foi isso, pai? Perguntou Paulo, aterrorizado, vendo que parte da nádega de sua mãe estava dilacerada. Um rato dentro da privada deve ter atacado sua mãe, filho, disse o pai atordoado, vendo que o filho estava com muito medo. Volte para o quarto, filho. Paulo obedeceu e voltou em choque para o quarto. Já tinha ouvido falar dos ratos que viviam pelo esgoto e podiam sair até pela privada. O seu pai mesmo sempre falava para não deixar a privada aberta. Mas aquela ferida que tinha visto em sua mãe não podia ter sido feita por um rato. Ouviu o som de sirenes do SAMU e viu da porta do quarto quando os socorristas levaram sua mãe. Seu pai falou que não se preocupasse, que sua tia estava chegando para lhe fazer companhia. Sua mãe perdeu muito sangue, mas está bem. Não se preocupe, disse ele. Paulo não estava preocupado. Estava à beira de um ataque de nervos. A ferida que ele tinha visto em sua mãe o deixou aterrorizado. Não tinha nem mesmo coragem de ir no banheiro e ver todo aquele sangue. À madrugada,
parecia não passar, e seu pai não ligava para dar uma notícia da mãe. Algo pequeno tinha passado de um lado para o outro. Batidas na porta. Era sua tia Irene. Paulo, acabo de vir do hospital. Sua mãe já está fora de risco, mas vai precisar ficar em observação, disse ela. Mas o que foi que aconteceu, tia? Perguntou ele. Pelo que falei com seu pai, um rato veio pela privada e mordeu sua mãe quando ela foi no banheiro. E quando caiu, outros vieram e a atacaram. Mas o médico falou que nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Paulo, um pouco mais calmo, decidiu se deitar para dormir, pois teria que acordar cedo para visitar sua mãe. Sua tia ficou limpando o banheiro. E foi aí que ouviu um som de um animal. Algum animal estava ao redor ou embaixo da cama. Paulo não tinha coragem de olhar para baixo. De repente, surgiu aquela criatura peluda em cima da cama. Paulo percebeu logo que era o bicho estranho que estava dentro da garrafa. E o mau cheiro de carniça só vinha para comprovar. A criatura tinha o tamanho de um gato e mostrou seus dentes pontiagudos e prontos para cravar em Paulo. Aquele bicho olhava com muito ódio para ele. Rapidamente, Paulo chutou a criatura, que logo correu para a porta. Se levantou e seguiu aquele ser até o ver entrar no banheiro. Ao chegar à porta, viu sua tia morta no chão e o som de algo entrando pela privada rumo ao esgoto. O retorno do demônio de Jacobina. Adriano tinha organizado tudo em casa para o jantar que daria para a irmã, o cunhado e o sobrinho. Terminou de lavar o banheiro e, quando foi dar descarga, viu que a água não descia. A privada estava entupida. Estranhou aquilo, pois sempre zelava muito pelo banheiro. Foi até o vizinho perguntar se ele tinha algo que pudesse desentupir. Tem um arame bem comprido que eu uso para isso. Isso é coisa dos ratos. Todas as casas dessa rua têm o mesmo sistema de esgoto. Os ratos devem viver andando por esses canos de esgoto. Há uns 6 meses atrás mesmo, teve um que mordeu uma mulher aí mesmo na rua de baixo. Falou Roberto, o vizinho. Foi mesmo, Roberto? Soube disso não, disse Adriano espantado. De vez em quando eu escuto uma zoada vindo da privada. E quando eles entram na casa, derrota tudo. Fica uma catinga danada. E quando eles têm medo, corre logo pro banheiro. E não adianta nem fechar a tampa da privada, que os miseráveis abrem de todo jeito. Já botei de tudo para esse desgraçado morrer, mas eles não somem não. Tem que pegar um por um e matar, falou Roberto, e logo depois entrou em casa e trouxe um arame enorme e enrolado. Adriano passou a manhã toda e emendou pela tarde, tentando desentupir a privada sem nenhum resultado. O pior é que às 18 horas, sua irmã Andréa vinha com o marido e o filho para um jantar. O banheiro tinha que ficar em ordem antes da chegada deles. Tinha que provar para a irmã que ele era alguém responsável e que conseguia viver longe dos cuidados da mãe e do pai. Desde que decidiu ir morar sozinho, Adriano tentava se virar aos trancos e barrancos. À tarde já ia embora e nada de desentupir aquela privada. Estava pensando onde ia arrumar alguém que conseguisse resolver aquele problema o mais rápido possível. Já estava imaginando o vexame de sua irmã, cunhado ou sobrinho, caso precisasse usar o banheiro estando naquele jeito. Foi quando, do nada, ouviu o som da água descendo privada abaixo. Parecia até um milagre. A privada parecia ter desentupido. Deu descarga para comprovar que o problema estava resolvido e a água desceu normalmente. Adriano ficou feliz. Estava se prendendo para usar o banheiro desde a manhã. E agora, desentupido, poderia usar tranquilamente. Quando ia sentar na privada, pensou ter visto algo lá dentro. Parecia um bicho cheio de pelos. Pensou ser algum rato, como o vizinho havia lhe falado. Rato miserável, tu vai ver o que eu vou fazer com tu.
disse Adriano, dando descarga e imaginando que com a força da água o animal seria levado para longe. Finalmente, Adriano se sentou na privada. Lembrou do que o vizinho tinha falado, do caso do rato que tinha atacado a mulher na privada. Ele não acreditava nessas histórias, até achava engraçado. Era um rato ou uma onça, disse ele para si mesmo, sorrindo. Na parte interior da privada, uma criatura se mexia inquieta. Logo, pequenas bolhas de ar começaram a estourar onde se acumula água na privada. Adriano não ouviu, pois estava preocupado com a chegada da irmã. Queria causar uma boa impressão nela. Mal sabia que algo demoníaco estava bem perto dele. Adriano finalmente ouviu o som de algo se mexendo na água. Olhou para dentro da privada e nada viu. Achou que devia ser impressão sua. Adriano se levantou e quase infarta com o susto. Era um rato enorme que tinha saído de dentro da privada e por pouco não relou nele. O animal estava todo sujo e parecia estar muito assustado, tanto que nem se importou com a presença de Adriano, pulou fora da privada e correu para baixo da porta, fugindo para o interior da casa. Era esse miserável do rato que estava entupindo a privada. Vou acabar com a raça desse peste, disse ele. Adriano deu descarga e agilizou tudo para ir atrás do rato. De repente começou a ouvir um som estranho, abafado pela água. Nunca tinha ouvido aquele som antes. Parecia uns guinchos de um animal. O que é isso? Se perguntou. Alguém estava batendo a porta. Adriano deixou de lado aquele som estranho e foi abrir a porta. Era seu vizinho, Roberto, com uma caixa. Olha aí, Adriano. Trouxe essa armadilha para tu pegar esses desgraçados, disse Roberto, mostrando um alçapão de metal parecido com a gaiola. Quando tu pegar um, tu ferve a água e depois joga em cima dele, que ele morre na hora, disse Roberto. Depois de dizer ao vizinho que realmente tinha aparecido um rato, Roberto foi embora. A visita logo chegou. Andréa morava em Ponto Novo, onde quando crianças, ela e o irmão viviam com os pais. Ela viu que o irmão estava sabendo se virar sozinho. E apresentou Marcos, pois Adriano ainda não conhecia o cunhado. Também apresentou o sobrinho Ricardo. Eita, Andréa, esse menino é a cara de nosso pai, não é não? Disse Adriano com o sobrinho. E como estão o pai e a mãe? Perguntou ele. Aquele disparo era o do alçapão que o vizinho tinha emprestado a ele para pegar o rato. Tinha posto a armadilha na cozinha, ao lado do banheiro, com um pedaço de charque. Adriano foi então até lá. O que ele viu não era rato nenhum, mas sim uma criatura horrível. Uma caatinga podre invadiu toda a cozinha. Ao ver Adriano, a criatura começou a fazer um som estranho. O mesmo que tinha escutado vindo da privada. Andréa, vem ver! Gritou ele para a irmã. Logo, a irmã correu à cozinha junto com o marido e o filho. No alçapão, a criatura se debatia, tentando se livrar das grades. Deve ser uma nova espécie, disse Adriano. Parece um macaco, falou Andréa, com o filho agarrado a seu corpo. Não é isso não. Eu sei o que é essa coisa, falou Marcos. E o que é, amor? Perguntou Andréa ao marido, curiosa, assim como todos ali. Isso aí é um demônio chamado Zambagu. É uma criatura invocada pelos feiticeiros africanos para se vingar de alguém. Como você sabe disso? Perguntou Adriano. Meu bisavô era um grande feiticeiro antes de vir de Gana para cá. Ele ensinou tudo a seu filho, o meu avô. Ainda jovem e solteiro, meu avô se tornou cristão. E isso fez ele ganhar alguns inimigos da antiga religião dos feiticeiros de Gana. Um dos feiticeiros tinha invocado aquele demônio para destruir meu avô, mas meu avô era muito esperto e vivido, e quando viu o guincho da criatura, fez uma antiga reza contra ele. O demônio ficou paralisado, e assim meu avô colocou o Zambagu no garrafão. Meu avô viveu quase 100 anos, e antes de morrer, ele me mostrou o garrafão com uma criatura igual a essa aí. Quando perguntei por que ele não matava aquele bicho,
ele me falou que não podia matar um zambagu. O certo era prender ele enquanto a pessoa estiver viva. E nunca, de jeito nenhum, um zambagu deve comer. E antes de morrer, a pessoa que pegou o demônio deve enterrar o zambagu bem longe do cemitério. E foi o que meu avô fez. Só que antes ele me mostrou e me contou tudo isso. Falou Marcos, concluindo a história. E o que acontece se ele comer? Perguntou Andréa. Isso meu avô não falou não. Só lembro dele dizendo que o zambagu nunca deve comer nada. E assim, aquela noite passou rápido. Adriano não acreditou muito naquela história que Marcos tinha contado. Parecia mais uma história de velhos religiosos. Aquela criatura devia ser mesmo uma espécie de animal ainda desconhecido pela ciência. Dessas que a TV de vez em quando mostrava. Disse para todos ali que ia chamar a TV para filmarem aquela criatura. Podia até ficar rico com aquele bicho. Os cientistas iam pagar qualquer dinheiro só para ter de posse aquele animal. Logo, chegou a hora da visita ir embora. Adriano se despediu de todos e antes de ir embora, o cunhado Marcos falou: cuidado com essa criatura. Isso é um ser demoníaco da antiga feitiçaria africana. Não é um animal comum não. Muito cuidado, não deixe o zambagu escapar. Depois que a visita foi embora, Adriano correu para ver a criatura. Ela continuava fazendo um guincho horrível de raiva ao ver o rapaz tão perto. Adriano estava ansioso pelo amanhecer do dia, onde iria até uma TV para mostrar aquela criatura. Já se via recebendo muito dinheiro com a descoberta daquela criatura. Deitado na cama, ele imaginava tudo isso, quando viu um guincho como o da criatura. Adriano ergueu a cabeça. Será que o bicho se soltou? Se perguntou ele. Se levantou e foi até a cozinha, bem devagar, com medo daquele bicho ter se soltado e estar escondido em algum lugar. Embora ele soubesse que aquele alçapão era de ferro puro, só se esse bicho roer ferro é que ele se solta, pensou ele enquanto caminhava para a cozinha. Chegando na cozinha, acendeu a luz e viu que a criatura ainda estava no mesmo jeito que tinha deixado. Ao ver Adriano se aproximar, voltou a guinchar com mais raiva ainda. Amanhã tu vai ficar famoso, disse Adriano para a criatura. Logo, voltou para a cama e se deitou. Foi quando viu de novo o guincho, que parecia estar mais perto ainda. Será que tinha outro bicho daquele pela casa? Se perguntou ele. Quando ia se levantar para acender a luz do quarto, sentiu o mesmo cheiro podre da criatura. Tem outro bicho desses aqui, falou ele já de pé. Quando acendeu a luz, viu o quarto infestado daquelas criaturas. Estavam por toda a parte do telhado e nas paredes. Eram tantos que nem era possível ver a cor da parede. Aquele grito horrível acordou Roberto. Parecia ter vindo da casa de Adriano. Roberto deixou a mulher dormindo e pegou a espingarda. Foi em direção à casa do vizinho. Chegando lá, chamou várias vezes por Adriano. Sem o vizinho responder, arrombou a porta e entrou na casa. Devagar, entrou chamando pelo vizinho. Acendeu as luzes e procurou por toda a casa, mas nada de encontrar Adriano. Foi no quarto e nenhum sinal dele. No chão, nenhuma gota de sangue ou sinal de luta. Foi quando viu aquele guincho. Engatilhou a arma e foi na direção do som bem devagar. Na cozinha, encontrou em seu açapão aquela criatura estranha que enguinchava com raiva. Pegou o açapão e imaginou que aquele grito não tivesse sido de Adriano. O vizinho devia de ter viajado com a irmã para Ponto Novo, onde moravam antes. Deu um jeito na porta para trancá-la de novo e quando o vizinho voltasse, explicaria tudo. E voltou para casa com aquela criatura estranha. Estava muito curioso com aquele bicho. E se perguntava, e se for uma nova espécie de animal desconhecido?
Roberto chegou em sua casa no maior silêncio, para não acordar a esposa, e colocou o alçapão entre a geladeira e a porta do banheiro. Que diabo de bicho será esse? Se perguntava ele, olhando para aquela criatura. Deve ser um novo tipo de macaco, disse ele. Então, comeu algo e foi se deitar. Mas assim que se deitou, Rosana, sua mulher, se acordou. Era o que na casa do vizinho? Queria saber ela. Foi nada não, mulher. Ele nem em casa estava. Deve ter viajado para Ponto Novo com a irmã. Disse ele. Foi quando começaram a ouvir aquele som de guincho. Oxe, que zoada é essa? Perguntou a mulher. É um bicho que meu alçapão pegou lá na casa do Adriano. Deve ser uma nova espécie. Amanhã eu vou perguntar pro neto seu Severino se ele sabe que bicho é esse. É feito um macaquinho, falou Roberto. E tu botou esse bicho dentro de casa, foi? E se ele se soltar? Perguntou Rosana. Solta nada. Só se ele for cupim de ferro. Porque o alçapão é feito de ferro, disse ele, fechando os olhos para dormir. Rosana sentiu vontade de ir no banheiro naquela hora. Se levantou e seguiu pelo corredor. Nessa mesma hora, os guinchos da criatura pararam. Mas de repente, ela teve a impressão de ver algo pequeno correndo pelo canto do rodapé. Misericórdia, um rato e dos grandes, disse ela. Passou pela cozinha e viu no chão o alçapão e dentro dele aquele bicho. A criatura lhe olhou com 2 olhos enormes e não fez nenhum barulho ou nenhuma reação. Ela nem ligou para ele. Sabia que o marido era cheio de invenção e sempre ele aparecia com alguma coisa nova. Sentou-se na bacia, mas foi então que ouviu um barulho na cozinha. Roberto, é tu aí? Perguntou ela. Deve ser esses malditos ratos. Espero que aqui não fique feito na casa do vizinho. E foi ao falar isso que ela se lembrou que os ratos estavam saindo de dentro da privada. Rapidamente terminou e se levantou. Correu para a cama e se deitou, ouvindo os guinchos voltarem. Olha, Roberto, faz esses bichos parar com essa zoada, viu? Senão não vou conseguir dormir, disse a mulher ao marido. Roberto se levantou e foi até a cozinha. Mas para sua surpresa, a cozinha estava repleta daquelas criaturas. Algumas estavam em cima do alçapão. E lá dentro, aquela criatura que parecia ser o rei lhe olhava com muito ódio. Ele gritou para tentar espantar as criaturas, mas os seres nem mesmo se moveram do lugar. E quando ele olhou para o teto, viu que vinham descendo mais outras dezenas deles. Pensou em pegar a vassoura, mas foi quando todos aqueles bichos pularam em cima dele. Rosana se acordou com um grito do marido. Roberto? Chamou ela pelo marido. Sabia que algo tinha acontecido com ele. Foi quando começou a ouvir os guinchos de novo daqueles bichos. Só que dessa vez parecia que estava bem mais perto. E quando ela olhou para o chão, viu centenas daquelas criaturas. Os gritos de Rosana foram ouvidos pela madrugada. Uma semana depois, foi que a polícia esteve lá, quando os pais do casal deram falta dos filhos. Porém, nada foi encontrado. As criaturas conseguiram destrancar o alçapão. E assim, quando os policiais chegaram no lugar, nada encontraram. Foi a partir daí que se deu início do sumiço das pessoas em Jacobina. E todo mês sumiam 1 ou 2 pessoas por lá. Esse caso aconteceu lá em Pernambuco, pros lados de Palmares,
E já faz tanto tempo que ninguém nem se lembra mais. Eram as 8 horas da noite, quando Giovânia voltava da casa da irmã. Aquela era uma noite quente e a moça apressava os passos para chegar logo em casa. Fazia um mês que não visitava a irmã. Sentia falta dela. As duas eram unha e carne, mas depois que Lúcia casou e foi morar nas terras do sogro, mal se viam, mesmo o sítio não sendo tão longe. Como as conversas se estenderam pelas horas, voltava tarde pela mata. Estava acostumada a andar pelas matas, mas naquele dia ela andava depressa, pois tinha a sensação de que tinha algo se escondendo dentro dos matos. Fora aquele som estranho que ela estava ouvindo. Já tinha se arrependido de não ter ficado na casa da irmã aquela noite, pois tinha pensado na mãe, que já idosa, tinha ficado sozinha em casa. A mata escura é que fazia ainda mais tudo ficar mais assombroso, pois não tinha nem como ver se tinha alguém ou algo se escondendo por ali. Tudo era só sombras e escuridão. Só mais alguns passos e logo chegaria à rua da pequena vila. Uma criatura passou cruzando o céu escuro. Assustada e olhando para frente, Giovânia não viu aquilo passar voando por trás dela. Logo ela entrou no arruado onde morava. Bateu na porta rápido e olhando para trás como se alguém a estivesse seguindo. "Mamãe!" gritava ela, batendo na porta. Logo a porta se abria. "Que foi, criatura? Que é que tu viu?" perguntava Dona Cessa, a mãe de Giovânia. "Mamãe, tinha alguma coisa na mata me seguindo", disse ela. "E tu viu o que era?" perguntou a mãe. "Vi não, mas eu senti alguém me olhando da mata." "Tá vendo? Pra que tu achou de vir essa hora, menina?" falou Dona Cessa, mas quando olhou para cima da casa em frente, viu um ser que parecia uma pessoa. A bem dizer, uma mulher de asas e de aparência esquelética, com 2 olhos vermelhos. Dona Cessa fechou os olhos na intenção de ver melhor o que era aquilo. Mas quando abriu os olhos, a criatura não estava mais lá. "É um demônio!" gritou ela, fechando a porta. "Que foi, mamãe?" perguntou Giovânia assustada. "Eu vi o que estava te seguindo", disse ela nervosa. "E o que era, mamãe?" perguntou a filha. "Era um demônio de asas", disse a mãe. Mas foi só fechar a porta para num instante ouvir o som nas telhas. Aquela criatura estava agora bem em cima delas. Aquele som assustador, Giovânia reconheceu logo. Era o mesmo que tinha ouvido na mata. Aquele demônio parecia querer encontrar uma brecha na armação de madeira que segurava as palhas que servia de telha. De repente, o som no telhado parou. As duas ficaram em silêncio. Aquele som que a coisa fazia parecia vir de todas as direções. Uma batida forte na porta dos fundos e seguida de um barulho de pancadas insistentes. Era a criatura que forçava a porta de madeira tentando entrar. Giovânia correu até a cozinha onde ficava a porta. "Vá embora, por favor!" gritava a moça, esperando com paixão daquele ser. Mas a criatura continuava batendo na porta frágil que já começava a derrubar o barro dos cantos da porta. Logo, a parte de cima da porta se abriu e ficou pendurada. Giovânia pôde ver a criatura. Parecia uma mulher com enormes olhos como os de um inseto. Logo, ela correu para a sala e abriu a porta, chamando pela mãe. "Venha, mamãe, aquele bicho entrou!" gritou ela, puxando a mão da mãe para fora da casa. A mãe tentava ser rápida como a filha, mas suas pernas já não tinham a mesma habilidade da juventude. Giovânia começou a gritar por socorro na rua. Logo, os vizinhos começaram a abrir as janelas das casas do arruado. Um dos vizinhos, corajoso, apareceu com espingarda. "O que foi, Dona Cessa?" perguntou seu Luiz. "Um bicho feito um demônio de asas entrou na minha casa, seu Luiz", falou Dona Cessa. "Tá lá dentro da casa, seu Luiz.
tá lá dentro da casa!" gritava Gilvânia, apontando em direção à porta. Seu Luís estava temeroso depois de ouvir aquela palavra demônio. Mesmo assim, corajosamente, ele foi em direção à casa. Devagar, seu Luís entrou na casa, olhando para todos os lados. Ouvidos atentos, ele seguiu pela sala, esperando ouvir qualquer movimento para atirar. No peito, o coração pulava, quase querendo sair. De repente, seu Luís começou a ouvir aquele som que parecia de um inseto, mas não um inseto pequeno, e sim um bicho bem maior. A casa não era tão grande, mas o medo que ele sentia parecia fazer ela bem maior. Logo, viu a porta da cozinha arrombada. Abriu a parte de baixo da porta, que estava fechada, e saiu no terreiro. A mata atrás da casa estava calma, de som, só aquele barulho estranho. "Que diabo é essa zoada?" falou seu Luís, olhando para a mata. A mata estava silenciosa e apenas o vento soprava entre os matos, fazendo um som assustador. Foi quando ele viu algo lá na frente se mexendo, tentando se esconder. 2 olhos vermelhos enormes denunciavam onde estava aquele ser. Parecia ser uma pessoa agachada. Estava escuro e um arrepio lhe correu pela espinha. O som vinha daquela direção. "Quem tá aí, saia, ou vai levar chumbo no couro", falou seu Luís. Do outro lado, em frente à casa, todos os vizinhos esperavam pela volta do seu Luís. Todos estavam tensos à espera de alguma novidade. Aquele tiro assustou todo mundo. Um silêncio assustador se fez naquela hora. De repente, seu Luís apareceu correndo o mais rápido que podia para fora da casa. "Tem mesmo demônio de asas, eu vi ele na mata. Quando eu dei um tiro para cima, subiu aquele bichão feito um anjo negro e as asas nem fazia zoada enquanto ele voava. E voou lá para dentro da mata. Eu vim correndo", falou ele muito cansado. Naquela noite, Dona Cessa e Gilvânia dormiram na casa de um dos vizinhos. E todo arruado ficou atento a qualquer barulho. Seu Luís nem sequer fechou os olhos, dormiu com a arma em ponto de bala. Pela manhã, seu Luís consertou a porta de Dona Cessa e, como reforço, colocou uma trava. Depois de arrumarem a casa, Dona Cessa deixou a filha fazendo almoço e foi à casa do Padre Borges, o pároco daquela região. "Um demônio, Dona Cessa?" perguntava Padre Borges. "Isso mesmo, padre, um demônio de asas." "E como era essa criatura?" perguntou ele. "Parecia uma mulher bem magra, com 2 asas, 2 olhos vermelhos bem grandes me olhando lá de cima da casa de Dona Zefa. Quando eu avivei a vista, o bicho sumiu." "Será que não foi ilusão, Dona Cessa?" perguntou o padre. "Não, padre, que ilusão é essa que anda pelo telhado, faz zoada e arromba a porta de madeira dos fundos da minha casa? Além do mais, não só fui eu que vi não, minha filha Gilvânia e seu Luís estão aí para provar." Padre Borges parecia não acreditar naquela história. Foi quando entrou na igreja o coronel Paulo Noronha, um dos homens mais poderosos daquelas bandas. Rapidamente, Padre Borges decidiu se livrar de Dona Cessa e pediu que ela rezasse alguns Padre Nossos e Ave Marias. "É reza de muita valência, viu? Pode rezar que tudo funciona", disse o padre, já se dirigindo na direção do coronel Paulo Noronha. Dona Cessa saiu e naquela noite fez como o padre havia mandado. Mesmo assim, não só ela, como todos naquele arruado, ficaram atentos a qualquer barulho, imaginando que aquela criatura pudesse voltar. Mas a madrugada estava tranquila e nem sinal daquele som assustador da criatura. Esse caos aconteceu lá para as bandas de Palmares, em Pernambuco, e já faz tanto tempo que ninguém nem se lembra mais. Naquela noite fazia um calor danado, que mais parecia sol de meio-dia. Gustavo tentava dormir. Ele era filho do fazendeiro Dr. Severino Petrônio, dono de um dos maiores engenhos da região. Era destino dele levar em frente
o sucesso daquele engenho, assim como o pai fazia. Dr. Severino já beirava os 90 anos. Mesmo com toda a lucidez, demonstrava muito cansaço. E cobrava do filho que se preparasse para assumir os negócios. Gustavo era seu único filho e a esposa tinha morrido alguns anos atrás. Os outros parentes moravam no Recife. Mas o que preocupava Gustavo naquela noite não era o engenho, mas sim uma moça por nome de Sônia. O rapaz ia pedir a mão dela em casamento ao pai, o coronel Paulo Noronha. Apesar do matrimônio estar totalmente garantido, Gustavo temia pela fama de cara dura do futuro sogro. Gustavo ouviu aquele som no telhado. Algo mexia nas telhas. Oxe, que molesto é isso? Se perguntava ele. Gustavo achava estranho porque nunca na vida dele tinha ouvido barulho algum naquelas telhas. Tinha nascido e crescido ali, e aquele sempre tinha sido seu quarto. Por isso, o rapaz estranhava aquele som. Mesmo porque seu quarto ficava no ponto mais alto da casa grande. Nada conseguiria subir até ali. Pelo menos, nada que viesse do chão. Podia ser alguma coruja, mas pelo andar era coisa grande, talvez uma pessoa. O vento trazia também um som estranho. Se levantou e foi bem devagar olhar pela janela que sempre dormia aberta. Se aproximou da janela, olhou lá fora. Não tinha nada. A mata, lá longe, permanecia no silêncio. E o barulho do telhado também tinha parado. Talvez fosse mesmo uma coruja ou alguma ave da noite. Algo passou voando bem rápido em frente à janela do rapaz. O susto foi tão grande que Gustavo quase caiu pela janela. O que foi isso? Se perguntava o rapaz. Não era coruja coisa nenhuma aquilo. Tinha quase 2 metros de asa. E era do tamanho de uma pessoa. E Gustavo podia jurar de pé junto que tinha visto 2 pernas como as de gente. Aquela coisa tinha voado para o telhado de novo. E a prova era que a zoada das telhas era daquela criatura. O que era aquilo? Se perguntava ele. Logo, o som das telhas parou de novo. Gustavo então se afastou da janela, mas percebeu tarde que tinha cometido um erro em não fechar ela. Aquela criatura estava agora pousada em sua janela. E num pulo, vinha lentamente em sua direção. Mesmo na escuridão do quarto, Gustavo pôde ver cara a cara aquele ser horroroso. A criatura tinha 2 olhos vermelhos enormes e da ponta da cabeça descia 2 antenas como a dos insetos. O corpo tinha o formato das curvas do corpo de uma mulher. E uma mulher muito magra, mas com um busto vasto. Atrás do corpo, via 2 asas que iam dos ombros até arrastarem a ponta no chão. Os braços magros estavam em posição de agarrar Gustavo. Cada passo que aquele ser avançava, soltava aquele som estranho. Gustavo gritou. A criatura parou de avançar na direção dele, mas logo continuou a andar. Gustavo sentia que aquele era seu fim, não tinha para onde correr. Daqui que girasse a maçaneta da porta, aquela criatura já o teria atacado. Um tiro. Diante daquele disparo, rapidamente a criatura voou pela janela, sumindo na noite escura. Dr. Severino, ao ouvir os gritos do filho, correu ao seu quarto. Imaginava que algum bandido tinha invadido sua casa. Por isso, antes de entrar, disparou para cima aquele tiro, a fim de assustar o bandido. Quando ele entrou no quarto do filho, ouviu aquela história. Fecharam a janela e só depois de 2 copos de água com açúcar foi que o rapaz dormiu. Tinha quase 2 metros, Padre Borges, disse Gustavo ao paroco da região. Padre Borges tinha ido à casa de Gustavo a fim de saber como andavam os preparativos para o casório do rapaz. Estranho, Gustavo.
Semana passada eu vi uma história de uma senhora que disse ter visto em cima das casas do arruado uma mulher com asas e com 2 olhos vermelhos também. Quando a senhora foi avivar a vista para ver se enxergava melhor, a criatura não estava mais lá, falou o padre. O que o senhor acha que é, padre? Perguntou Gustavo. São demônios. Reze 7 Ave Maria e 7 Padre Nosso antes de se deitar. Quanto ao seu casamento com Dona Sônia Noronha, o domingo dia 15 do mês entrante já está combinado para esse evento. Obrigado, padre. Também vou rezar assim como o senhor me falou, disse Gustavo, vendo o padre ir embora pela entrada da fazenda. Logo naquela noite, antes de dormir, Gustavo fez as rezas que o padre tinha lhe dito para fazer. Se deitou e foi quando começou a ouvir aquele som. Era o mesmo que tinha ouvido antes da criatura invadir seu quarto na noite passada. Gustavo tinha trancado a janela do quarto por precaução caso aquela criatura voltasse. A criatura andava de novo pelo telhado. Gustavo se levantou e pegou uma das espingardas da casa. Ele tinha deixado uma bem do lado da cama. Em cima do telhado, aquela criatura andava mexendo nas telhas. Gustavo, de arma em mãos, esperava um só movimento da janela para disparar. O som que aquele ser fazia, volta e meia parecia estar perto e outras longe. De repente, algo bateu na janela. Gustavo na hora se preparou para atirar, mas nos minutos seguintes não ouviu mais nada, nem mesmo aquele som estranho que a criatura fazia. Ali perto, numa pequena casa nos fundos da igreja, Padre Borges estava acordado aquela madrugada. Olhava para o céu estrelado pela janela, sentindo aquele vento frio que refrescava as noites de calor que andavam fazendo. Deixou a janela aberta e foi até o guarda-roupas procurar por algo. Lá fora, o vento começou a trazer um som estranho. O padre parecia não perceber aquele som e continuava a mexer nas roupas, procurando por algo. O som cada vez mais se aproximava, junto com o sopro do vento. De repente, na janela surgiu aquela criatura. E lentamente ia se aproximando do padre, fazendo aquele som terrível. O padre se assustou ao ver a criatura. Por onde você andou, sua miserável? Espero que não tenha saciado sua sanha por sangue, pois tenho serviço para você. Aqui está o medalhão. Enquanto eu tiver ele, você me obedece. Padre Borges tinha dito aquilo porque estava de posse de um antigo medalhão egípcio. Era um dos 7 talismãs de Agbur, um mago egípcio. Esses medalhões eram conhecidos por darem a capacidade de domínio de entidades das trevas. E aquele que Padre Borges tinha em mãos era o de uma entidade chamada Hasharat Aleta, um espírito vampiro que tinha a forma híbrida de mulher e de mariposa. O medalhão tinha sido herança de seu bisavô, e desde pequeno ele conhecia aquelas histórias em torno do objeto. Só não sabia que todas não eram apenas velhas lendas. E a cobiça do padre, nas posses do Dr. Severino Petrônio, o dono do maior engenho da região, acabaram por firmar o uso dela. Numa certa madrugada na sacristia, ele acabou invocando a entidade Hasharat-Aleta. E a partir dali, a região de Palmares passou a ser assolada por uma criatura que acabou ganhando o nome de Mulher Mariposa. Aquela noite, Gustavo não pregou os olhos um só minuto e só veio dormir quando eram as 7 horas da manhã, quando Samuel o acordava. Senhor Gustavo, acorde, chamava Samuel. Que foi, Samuel? Alguma coisa errada? Se acordou Gustavo todo assustado. É o Dr. Severino, falou Samuel.
Quando Gustavo entrou no quarto do pai, o viu deitado na cama. Sua pele estava pálida. Ele estava esquelético. Ele sabia que o pai estava morto. Mesmo assim o chamou, pedindo para que ele acordasse. Porém, em vão. "O que aconteceu, Samuel?" perguntou Gustavo. A Marli, que sempre traz o café do doutor pela manhã, quando chegou aqui, viu ele nesse estado. Aí ela me chamou e fui chamar o senhor. "Lamento muito, senhor Paulo. É uma grande perda", disse o rapaz. Gustavo chorou muito sobre a cama do pai. Era seu único parente ali naquele sertão. Foi quando viu uma marca no pescoço do pai. Era um furo. Logo, ele entendeu que aquilo era obra daquela criatura de asas. À tarde, os antigos colegas de trabalho do Dr. Severino foram até a fazenda e verificaram que todo o sangue dele tinha sido retirado do corpo. Aquela criatura, que ele chamava de mulher mariposa, era um tipo de vampiro, que com certeza vivia de sugar o sangue das pessoas e dos animais. O casamento de Gustavo foi adiado para 2 meses à frente. Da criatura, Gustavo não ouviu mais nada, nem mesmo notícia nas vizinhanças. Com tudo isso, Gustavo passou a dormir de janela trancada e com a espingarda do lado da cama à altura da mão. Muita gente já tinha visto este ser voando pelas noites na cidade. As pessoas eram encontradas mortas e sem sangue. Gustavo tinha visto com seus próprios olhos o jeito que seu pai ficou. Tinha sido uma visão traumática ver ele daquele jeito, pálido e sem uma gota de sangue. Não tinha medo da mulher mariposa, sentia ódio e um desejo de vingar a morte de seu pai. Quando o sono quase estava pegando, ouviu aquele som de baque na janela. Gustavo pegou a arma e aguardou o menor barulho. Com certeza, era ela que vinha em mais uma viagem na espera de encontrar uma janela aberta. Esse tinha sido o erro de seu pai. O ser se movimentava pelas telhas agora. Mas logo, a noite já ia embora e a mulher mariposa silenciou. Muitas das noites de Gustavo eram assim, como vivendo em sonhos terríveis. O pior é que de dia o pesadelo era outro. Se esforçava o máximo para não ver a herança de seu pai desmoronar. Sem as mãos do Dr. Severino Petrônio, o engenho definhava aos poucos. Gustavo não tinha a mesma pegada que o pai. Não demorou e 6 meses depois da morte do pai, veio o primeiro golpe. Os negócios com açúcar tinham caído terrivelmente. E logo foi de mal a pior. Sem o mesmo manejo do velho pai com açúcar, Gustavo viu o engenho se acabar. Foi necessário vender os equipamentos que ainda brilhavam de novos, comprados por seu pai antes de morrer. Caso não fizesse isso, iria à falência total, tendo até mesmo que vender a casa grande. O casamento de Gustavo com Sônia, já adiado tantas vezes, foi mais uma vez posto para outra data por ele. Mas ao saber do estado financeiro do genro, o coronel Paulo Noronha tratou de dar um fim naquele casamento. Enviou a filha em viagem para a província, alegando que ela seguia para um compromisso com um primo distante, a fim de estreitar os laços da família. Gustavo nem teve a chance de questionar a decisão do velho coronel, mesmo porque se sentia inseguro diante daquela situação de fracasso com o engenho. Sabia que não teria condições de arcar com aquele casamento e com aquele compromisso, como antes havia planejado. Gustavo bem que tentou seguir com os negócios e se reerguer, mas os bancos começaram a lhe negar crédito, tendo em vista as dívidas já acumuladas. Achava que seria fácil tocar o engenho como seu pai lhe ensinara, mas a realidade na prática era outra. Um ano depois desses eventos, Gustavo despedia seus últimos homens e empregados. Muitos deles estavam ali bem antes de seu pai entrar no negócio de açúcar. E em meio àquele clima de tristeza, em Gustavo só aumentava o ódio.
Todas as noites, ele aguardava a chegada da criatura que, parecendo adivinhar, já tinha deixado de rondar a casa. Essa desgraçada é a culpada de todos os males em minha vida, dizia ele em seu quarto sozinho, armado em mais uma noite de vigília, à espera pela mulher mariposa. Seu peito chegava a doer de tanto ódio que sentia por aquele ser. Ele não estava bem. Vivia agora sozinho na casa grande. Não tinha mais nenhum empregado. As antigas amizades importantes da família diziam que Gustavo tinha enlouquecido e vivia metido nas matas à procura de uma assombração. Mas o povo simples dos arredores, embora acreditasse na existência da mulher mariposa, não deixava de olhar indiferente para Gustavo. Alguns sorriam e zombavam pelas roupas surradas usadas por ele, que um dia já tinha andado nos melhores linhos da cidade. Outros o olhavam com tristeza por saber de toda a desgraça que assolara sua vida. Mas ali, muitos tinham perdido alguém da mesma forma que Gustavo perdera o pai. E aqueles que nunca tinham visto o ser, sabiam que nas matas vivia um mal-assombro terrível. Mas realmente, Gustavo não andava bem da saúde mental. Sua obsessão pela vingança por aquele ser passava dos limites. Com pouco dinheiro que ainda lhe restava, comprava munição e armas. Passava as noites acordado à espera da mulher mariposa posar em sua janela novamente. Assim, se passava mais um ano e as terras do engenho viravam terra assombrada. Ninguém podia imaginar que ali, 2 anos atrás, tinha sido um dos engenhos mais prósperos da região. Agora, o mato já tinha avançado em quase tudo. E o desejo de Gustavo encontrar aquele ser que matou seu pai só havia aumentado. Sabia que a mulher mariposa vivia ainda ali na região, pois volta e meia morria alguém do mesmo modo que seu pai. Fora as pessoas que diziam vê-la. Foi então que passou a andar pelas vilas e sempre atrás de uma dica de alguém que tinha visto a criatura. Tinha se tornado um caçador. Nessa sexta-feira eu vi ela lá em cima da igreja, falou um dos moradores. Em cima da igreja? E de que hora foi isso? Perguntou Gustavo. Ainda era cedo, nem tinha badalado o sino das 6 da tarde. Quando olhei de novo, a desgraçada tinha sumido. Deve ter voado para a mata, falou o homem. Gustavo decidiu ir, no fim da tarde daquele dia, para a boca da mata, que ficava bem na entrada da igreja. Pegou sua arma e as munições e comeu algo e seguiu para sua caçada. Ele sabia que não estava bem da cabeça, mas achava que, dando um fim na mulher mariposa, tudo voltaria ao normal. Gustavo chegou na boca da mata, que ficava perto da igreja. O sol já tinha desaparecido. Alguns moradores que iam à missa passaram e lhe saudaram. Mas nenhum sinal daquele ser alado. Gustavo esperou algumas horas e nada. As pessoas já saíam da igreja ao término da missa. Fazia um frio enorme e, junto com o cansaço das noites sem dormir, trouxeram uma sonolência para Gustavo. Acabou cochilando e foi quando algo começou a se aproximar dele lentamente. A cada passo, aquilo ficava mais perto. Gustavo ouviu os sons dos passos, mas para ele parecia que era um sonho. De repente, Gustavo levou um susto enorme. Era o padre Borges, o paroco da região. Como tem andado, Gustavo? Perguntou ele. Padre Borges, é o senhor? Falou Gustavo. Você não está bem, filho. Precisa de um médico, falou o padre. Não estou doido não, padre. Eu tenho que dar um fim nesse demônio. Olhe para você. Parece um mendigo na boca da mata. Gustavo, conheço sua família há anos. Foi realmente uma grande perda na cidade para todos a morte de seu pai. Mas você deve recomeçar a vida. Vá passar uns dias no Recife. Foi nessa hora que ele ouviu aquele som e já estava acostumado. Era a mulher mariposa e o som vinha de dentro da mata. Padre, volte para sua casa e feche as portas, falou Gustavo, já correndo para dentro da mata, indo na direção do som.
Padre Borges ficou calado enquanto viu o rapaz entrar na mata com a arma. E só quando ele desapareceu foi que ele falou: "Maldito, dessa noite você não passa", disse o padre. Gustavo correu pela mata escura com a arma nas mãos. À frente, ele ouvia aquele som de inseto. Chegou numa clareira e não viu mais nada. "Onde você está, desgraçada dos infernos? Aparece!", gritava ele no meio da clareira. A mulher mariposa estava em silêncio, mas Gustavo podia ouvir aquele som dela por dentro da mata. Já fazia quase 2 anos que ele esperava para pegar aquele ser e não iria perder aquela chance de vingar a morte de seu pai. "Aparece, desgraçada! Aparece, desgraçada!", gritava. A mulher mariposa apareceu de repente na frente dele. Gustavo, assim que viu, disparou na direção do ser. Mas a criatura levantou o voo, demonstrando que não tinha sido atingida. A mulher mariposa então entrou na mata e Gustavo seguiu atirando na direção dela várias vezes. De repente, Gustavo percebeu onde estava. A criatura havia levado ele para sua casa, a Casa Grande. Gustavo viu aquele ser bem à frente de sua casa. Ali estava a maldita criatura responsável pelas tragédias de sua vida. Apertou o gatilho, mas estava sem munição. Rapidamente, ele pegou o saco com as munições para recarregar a espingarda. Com o pipoco do tiro, a mulher mariposa voou para o telhado. Foi quando Gustavo, de repente, viu o pai na porta da Casa Grande. "Pai!", gritou ele. Foi quando sentiu uma dor enorme no peito. Levou a mão ao peito e sentiu ela molhada. Mesmo com a dor, ele viu o pai lhe acenando. Mas ele não estava só. Sua mãe também estava ao lado dele. Correu até eles e já não sentia aquela dor no peito. Os 3 entraram na Casa Grande. "Agora esse não nos incomoda mais", falou o Padre Borges, segurando a espingarda que ainda fumaçava. No chão, o corpo de Gustavo estava estirado. E em cima dele, a mulher mariposa lhe sugava o sangue. O plano do Padre Borges tinha dado certo. Seu pensamento agora era visitar alguns cartórios da região e firmar que as terras, que eram herança do Dr. Severino Petrônio, tinham sido doadas a ele pelo próprio herdeiro, antes de sua morte. E temendo alguma visita indesejada que pudesse atrapalhar seus macabros objetivos, Padre Borges se trancou junto com a mulher mariposa na Casa Grande. Estava feliz e sorria de prazer, imaginando se tornar o maior usineiro da região. E de posse do medalhão, teria o controle de tirar qualquer obstáculo que lhe surgisse pela frente. Foi quando o vulto surgiu de dentro de uma das paredes. O padre não esperava por aquilo e, com o susto, despencou pelas escadas abaixo. Antes de morrer, ele soube de quem eram aquelas feições do espírito. Era o fantasma do velho Dr. Severino Petrônio, que vingava os feitos macabros do sacerdote. A partir daquele momento, a região deixou de ser aterrorizada pela mulher mariposa, que permaneceu trancada na Casa Grande. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.